Vocês pediram e eu trouxe aqui para vocês. Quais são as fases da doença de Alzheimer? Eu falei numa outra aula sobre fisiopatologia, demência e tudo mais, mas muita gente me pediu para trazer aqui a explicação das fases do Alzheimer, como que ocorre a progressão da doença. Então é isso que a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo de hoje. Antes de começarmos, só tenho um pedido para te fazer. Se você ainda não é inscrito no canal, não custa nada, né? Se inscreve ali embaixo com o sininho, isso ajuda demais na continuação aqui do meu trabalho, mas sem mais demoras, vamos estudar neuro. Vamos então dar início a essa aula sobre as fases da doença de Alzheimer. Lembrando que essa aula ela é direcionada então aos profissionais da saúde, então por isso que eu vou usar um termo um pouquinho mais técnico. Talvez você que está me assistindo é familiar, ou talvez você tenha Alzheimer também. Essa é uma aula mais direcionada um pouquinho para esse público. Então me desculpe talvez se eu falar alguns termos que não sejam aí tão comuns, por mais que eu vou tentar deixar o mais simples possível, tá? Tem esse público. Se você quiser que eu grave uma aula explicando de forma mais leiga a doença de Alzheimer, como que ela acontece, sua progressão, tratamento e tudo mais, deixa ali nos comentários que eu posso gravar uma aula direcionada a você, que talvez seja paciente ou familiar também. Tudo bem? Então vamos lá. Quando a gente fala de doença de Alzheimer, a gente tem que entender um ponto, que ela é a doença neurodegenerativa mais comum no mundo inteiro. E quando você fala doença neurodegenerativa, Rogério, o que você está falando? É uma doença que tem um envolvimento de neurônios, que leva a uma degeneração, uma perda de neurônios. E, gente, normalmente essa perda neuronal ela tem aí uma certa sequência em áreas anatômicas. Então, comprometendo primeiramente áreas relacionadas com memória, especialmente lá no lobo temporal, relacionado com o hipocampo. E depois, essas áreas afetadas, elas seguem uma sequência que é parcialmente previsível. Eu expliquei melhor isso na aula de doença de Alzheimer, que eu falo de fisiopatologia, mas que eu queria chamar a atenção de vocês. Então, o quadro clínico, ele tem muita relação direta com as áreas que são envolvidas. E se eu mostrar para vocês aqui, vocês conseguem ver que as áreas lá do sistema nervoso do encéfalo que são comprometidas, se a gente pensar lá na divisão hierárquica, a doença de Alzheimer ela compromete principalmente quem? As áreas associativas. Então, lembra que nós temos áreas primárias, que são áreas unimodais, e as áreas associativas, que são áreas secundárias e terciárias. Então, se a gente for parar para pensar, a doença de Alzheimer ela compromete muito essas áreas relacionadas com funções cognitivas, funções perceptuais e também, lógico, memória, que é uma das principais características cognitivas da doença de Alzheimer, tá bom? Se você quer entender um pouquinho melhor essa sequência de áreas, assista depois a aula de doença de Alzheimer, que lá eu explico um pouquinho melhor como isso funciona. Mas por que é interessante a gente entender isso, essa distribuição? Porque a gente vai ver que na fase inicial, tá, que tem sintomas um pouco mais leves ou mais simples, a gente poderia dizer assim, está relacionado com as áreas lá do sistema nervoso que são envolvidas. Então, quanto mais áreas são envolvidas, ou seja, mais neurônios são perdidos, mais grave fica a doença. Então, é aí que a gente vai entender as fases ou os estágios da doença de Alzheimer. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Se a gente pegasse uma linha do tempo, como assim linha do tempo, Rogério? Se a gente pegar a doença de Alzheimer e colocar ela numa linha do tempo, como que ela acontece, tá? Só para a gente entender. Quando que normalmente inicia o processo fisiopatológico, quando a gente pensa em fisiopatologia, a agregação das placas beta-amiloides ou né, os emaranhados lá da proteína tal, que é as principais alterações que acontecem que levam à morte neuronal. Acontece, gente, essas alterações anos antes do início do diagnóstico, só para você ter noção. Então, quando a pessoa ela recebe o diagnóstico de doença de Alzheimer, anos antes dela receber esse diagnóstico, essas alterações neurais, tá? Essas alterações do funcionamento do sistema nervoso já acontecem. Então a gente fala que a doença de Alzheimer ela acontece numa linha do tempo por um tempo de forma assintomática.
Ou seja, tem um período da doença de Alzheimer que ela não traz sintoma nenhum. Apesar de não trazer sintomas, estão acontecendo as alterações a nível neuronal. Tá? Então, se a gente pensar numa linha do tempo, então tem uma fase que não tem sintomas, ok? E aí, quando que começa, né, o declínio cognitivo? Anos depois do início da doença. Tá? E daí a gente pensa em perda funcional, né, comprometimento de funções cognitivas superiores também, isso vai se agravando ao longo do tempo. Então a gente pensa assim, tem uma fase automática e depois inicia o declínio cognitivo, ok? E para simplificar um pouquinho, então é como se fosse uma doença contínua, tá? Então ela inicia, começa esse processo degenerativo e esse processo ele vai continuando. Então, por isso que a gente fala que ela é neurodegenerativa, ok? Então, como eu disse, existe a fase assintomática, que é a fase pré-clínica. Como assim pré-clínica, Rogério? Não tem sintomas, porém, estão tendo alterações a nível neuronal. Estão acumulando as plaquinhas lá, beta-amiloide, está tendo alteração no funcionamento, no fluxo de informação neural, só que a capacidade cognitiva da pessoa é normal, ok? A fase sintomática, que também é chamada de pré-demência, é onde normalmente começa a se suspeitar que o indivíduo tem Alzheimer ou algum tipo de demência. Porque a pessoa ela começa com um declínio cognitivo que é progressivo, tá? Então a pessoa ela começa aí com lapsos de memória, tá? Então isso acaba sendo ocasionalmente, depois isso vai piorando. E a gente tem a fase de demência mesmo, tá? Que é aquela fase mais avançada da doença. Então a gente fala que a doença de Alzheimer, ela é a principal demência, só que existem vários tipos de demência. Então a gente pensa que numa fase mais tardia se instala mesmo o processo de demência. Rogério, me explica melhor qual a diferença de demência, Alzheimer. No final do vídeo eu vou deixar um link de uma aula completa de doença de Alzheimer e lá eu explico melhor isso, tá bom? Que não é muito o tema da aula, que a gente vai falar de fases hoje. Então, simplificando as fases, a gente agora não considerando a fase assintomática, a gente pode falar de estágios iniciais ou Alzheimer inicial, tá? Que é quando o que é mais comprometido, Rogério? Áreas lá do sistema nervoso que estão relacionadas com aprendizagem, memória, além de pensamento e planejamento. Então, é algo que chama muita atenção, porque, voltando aqui um slide, porque as áreas do sistema nervoso que são envolvidas estão muito relacionadas com memória. É por isso que quando a gente pensa em Alzheimer, a gente já vem memória na cabeça, né? Meio que automático até, né? Então esses são os estágios iniciais. O estágio de leve a moderado, né? Então ocorre que essas placas elas vão se espalhando. Daquele jeitinho que eu falei para vocês, tem uma sequência, vai pegando áreas associativas do sistema nervoso. E daí, Rogério, o que acontece nessa fase? Né? O indivíduo ele começa a ter a alteração da fala, compreensão do discurso. Essa parte de percepção fica envolvida, por exemplo, às vezes a pessoa ela deixa um objeto num lugar e depois ela não sabe onde está. Tá? Por exemplo, eu conheci um paciente que estacionou o carro no centro, foi fazer alguma coisa e na volta ele não lembrava onde o carro estava. Só que ele achou que tinha sido roubado, olha só. Acabou ligando para a polícia e tudo mais, mas era ele que tinha esquecido. Ou seja, essa parte de percepção do espaço também fica alterada, tá? Então, áreas perceptuais são envolvidas, que é o que a gente vê, né, aqui, que tem essas áreas, elas passam lá do lobo temporal e acaba indo, progredindo também para o lobo parietal, por exemplo. E o estágio grave, ou Alzheimer tardio ou avançado. Esses termos, tá, gente? Eles são sinônimos, ok? Que é quando o paciente ele perde mesmo, tá? Já não é mais dificuldade, ele perde a capacidade de se comunicar. Muitas vezes ele não reconhece mais a família e as pessoas queridas e acaba tendo dificuldade de cuidar de si mesmo. Então, infelizmente, né, a pessoa nessa fase mais tardia, ela acaba ficando um pouco mais, ela acaba ficando dependente da família, ok? Uma outra descrição aqui sobre as fases, né? Então a leve também pode ser chamada de inicial, tá? Que é o início insidioso, então que começa com aqueles déficits de memória. A fase intermediária, né? Que além do déficit de memória, né? Algumas outras funções cognitivas são envolvidas, como orientação, linguagem, praxia. Tá, gente? O que é praxia? A capacidade de você identificar um objeto e saber para que ele serve, como usa esse objeto. Então, isso acaba sendo
envolvido também, tem relação, na verdade, com planejamento, de uma forma mais simples. Gnosia é reconhecer, praxia é saber para que serve e como usa. Raciocínio, cálculo, julgamento. E na fase avançada, grave ou final, tá? Que é aquela pior, aquela fase de demência que a gente fala. E é importante a gente entender, quando a gente fala de prognóstico, eu quis trazer esse slide de novo para vocês, tá? Porque muitas pessoas acham que assim, teve diagnóstico de Alzheimer, a pessoa mês que vem já não vai estar lembrando de mim. Não é assim, tá, gente? Essa velocidade, ou seja, como a doença ela avança de uma fase leve para moderada para grave, é muito variável, tá? Tanto que o prognóstico normalmente é de 8 anos, tá? Então, quando a pessoa recebe o diagnóstico, ela acaba tendo um prognóstico, um tempo de vida de 8 anos. Só que pode chegar até a 20, olha só. Então, em algumas pessoas, essa progressão ela é mais lenta. Por isso que eu sempre até oriento os familiares, a família também, não se preocupar com o amanhã, focar no hoje. O que é possível no hoje, porque muitas pessoas têm essa visão. Nossa, diagnóstico de Alzheimer é muito rápido, mas não são todos os casos que são. Tá? Então tem casos, imagina, pessoa de 20 anos, às vezes ela demora muito tempo para ter essa progressão, então a gente tem que tomar esses cuidados. E daí você pode perguntar, Rogério, o que influencia? Lógico, né? Vários fatores, mas a idade é o diagnóstico, então pessoas mais jovens, por exemplo, uma pessoa que recebe o diagnóstico com 50 anos, ela vai viver mais que uma pessoa que recebe o diagnóstico com 90. Mas isso faz sentido pela idade. Né? Se a pessoa tem outros problemas de saúde associados, não, faz exercício, não, é bem tratado, não, então tudo isso acaba sendo importante. Eu falei para vocês lá naquela aula de Alzheimer, né, a importância do exercício, inclusive o exercício físico, ele até previne Alzheimer, olha só que legal, né? Então existe a produção de lisina, que é muito importante nos processos de plasticidade cerebral. Se você quer saber um pouquinho melhor disso, vai assistir a outra aula lá também, que é a minha recomendação para você, tá? Então, terminando esse vídeo, se tem um tempinho, corre lá assistir a aula de doença de Alzheimer, que eu explico tudo lá, diferença de Alzheimer, demência, fisiopatologia, tratamento, eu falo de exercício também. E se você quer entender um pouquinho melhor essa parte de áreas, tem uma aula simples aqui no canal que eu falo sobre memória, tá? Especialmente lá do hipocampo, confere que vai valer muito a pena. Espero que essa aula tenha te ajudado, né, a entender um pouquinho melhor essas fases. Se ficou com alguma dúvida, escreve ali embaixo nos comentários. E para terminar, eu só queria deixar um pedido para vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, não custa nada. Se inscreve ali com o sininho, isso ajuda demais na continuação aqui do meu trabalho. Se você quer um tema específico, pede ali também. E se você ainda não me segue lá no Instagram, procura lá Neurofuncional R, tem muito conteúdo legal lá no Instagram também, beleza? Obrigado por ter assistido até aqui, um grande abraço, fica com Deus, até a próxima aula.